Precisamos de uma palavra do Senhor Jesus hoje para nos lembrar que seu reino e reinado não se baseia na ansiedade do seu povo. Ele se fez rei sobre nós com um propósito oposto, ou seja, tirar nossa ansiedade. Em minha própria vida, a simples declaração do Senhor de que Ele não quer que eu fique ansioso tem uma grande tendência para me dar paz. Mas quando você acrescenta as razões que Ele dá por que não devemos ficar ansiosos, sua palavra torna-se tremendamente poderosa. Portanto, vamos examinar alguns desses motivos em Mateus 6, de 24 a 34. Não fique ansioso. Todos podem ver claramente que o ponto principal deste texto é que os discípulos de Jesus não devem ficar ansiosos. Versículo 25. Não te preocupes com a tua vida. Versículo 31. Não vos inquieteis dizendo que havemos de comer. Versículo 34. Não vos inquieteis com o amanhã. Portanto, uma coisa deve soar em seus ouvidos quando você sair para viver este dia, a saber, Jesus não quer que eu fique ansioso. Ele me proíbe. Ele diz, não andeis ansiosos. Mas essa é apenas a forma negativa de afirmar o ponto principal dessa passagem. Há uma maneira positiva encontrada no versículo 33, a saber, em vez de ficar ansioso, buscai primeiro o reino de Deus. Em outras palavras, quando você pensa sobre a sua vida, ou a sua comida, ou as suas roupas, ou o seu cônjuge, ou o seu trabalho, ou missão, não se preocupe com eles. Em vez disso, faça de Deus o rei naquele caso e naquele momento, e entregue a situação ao seu poder real e faça a sua vontade justa, com a confiança de que Ele trabalhará por você e atenderá a todas as suas necessidades. Você terá o suficiente para glorificá-lo em cada situação. Buscar a realeza de Deus primeiro em cada caso e cada momento da vida é uma maneira emocionante de viver. É cheio de liberdade e paz e alegria e aventura e dificuldades. E vale a pena tudo o que experimentarmos nesse caminho. Se você acredita na realeza do seu Pai Celestial, não precisa ficar ansioso por nada. Vejamos alguns dos motivos. 8 razões para combater a ansiedade. Vejo pelo menos 8 razões pelas quais Jesus dá porque seus discípulos não deveriam estar ansiosos. O tempo é curto, mas tentarei mencioná-las todas. Quem sabe qual pode ser perfeitamente criada para atender às suas necessidades especiais agora. 1. A vida é mais do que comida e roupas. A primeira é dada no versículo 25. Não andeis ansiosos quanto à tua vida, pelo que comerás ou pelo que beberás, nem quanto ao teu corpo, pelo que vestires. Por quê? Porque a vida é mais do que comida e o corpo é mais do que roupa. O que isso significa? Porque tendemos a ficar ansiosos com comida e roupas e etc. Porque há 3 coisas que perderíamos se não tivéssemos comida e roupa. Primeiro, perderíamos alguns prazeres. A comida tem um gosto bom, é prazeroso comer. Em segundo lugar, perderíamos alguns elogios humanos e olhares de admiração se não tivéssemos roupas bonitas. Terceiro, perderíamos uma vida longa se não tivéssemos comida ou não estivéssemos protegidos do frio com roupas quentes. Por isso, ficamos ansiosos com a comida e as roupas, porque não queremos perder os prazeres físicos, os elogios humanos ou a longevidade. E a isso Jesus responde: se você está angustiado com essas coisas, você perdeu de vista a grandeza da vida. A vida não foi dada principalmente para prazeres físicos, mas para algo maior, o desfrute de Deus. A vida não foi dada principalmente para a aprovação dos homens, mas para algo maior, a aprovação de Deus. A vida nem mesmo foi dada principalmente para extensão nesta terra, mas para algo maior, a eternidade com Deus na era por vir. Não devemos ficar preocupados com comida e roupas, porque comida e roupas não podem fornecer as grandes coisas da vida. O desfrute de Deus, a busca do seu favor gracioso, a esperança da eternidade em sua presença. Ficamos ansiosos com relação a comida e roupas na mesma proporção que perdemos de vista os grandes propósitos de uma vida centrada em Deus. 2. Os pássaros confiam em Deus. A segunda razão que Jesus dá para não estarmos ansiosos está no versículo 26.
Vede, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o seu Pai Celestial as alimenta. Você não tem mais valor do que eles? O que vemos quando olhamos para os pássaros não é uma lição de preguiça. Eles cavam suas minhocas, pegam seus insetos e cobrem seus ninhos com ramos e folhas. Mas Jesus diz que é Deus quem os alimenta. O que vemos quando olhamos para os pássaros é uma criatura que não age como se Deus fosse apenas um provedor misericordioso para hoje, mas não será para amanhã. Os pássaros não amontoam coisas ansiosamente para o dia da morte de Deus. Eles realizam seu trabalho como se, quando o sol nascer amanhã, Deus ainda será Deus. Quanto mais então devemos contar com a realidade e misericórdia de Deus amanhã, visto que nós não somos pássaros brutos, mas filhos de nosso Pai Celestial. A maior diferença entre um discípulo de Jesus e um pássaro é que temos a capacidade de honrar a Deus pela fé. E Deus valoriza o exercício da nossa fé mais do que os pássaros. Portanto, não devemos ficar ansiosos, porque os pássaros nos ensinaram que podemos contar com Deus para trabalhar por nós amanhã, tanto quanto hoje. 3. A ansiedade é inútil. O terceiro motivo para não ficar ansioso está no versículo 27. E qual de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um dia ao seu tempo de vida? O argumento é muito pragmático. A ansiedade não leva você a lugar nenhum. Não te faz nenhum bem. Qualquer que seja o problema que esteja causando a ansiedade, você pode ter certeza de que sua ansiedade não diminuirá o problema. Isso só o deixará infeliz enquanto você tenta lidar com isso e não glorificará a Deus. Irá desonrá-lo aos olhos do mundo e das potestades dessa era de trevas. Portanto, não fique ansioso, é inútil. 4. Deus se deleita em adornar. A quarta razão que Jesus dá para não estar ansioso está nos versículos 28 a 30. Dessa vez, por causa dos lírios. E por que você está ansioso com roupas? Considere os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. No entanto, eu lhe digo, mesmo Salomão, em toda a sua glória, não estava vestido como um deles. Mas se Deus veste assim a erva do campo, que hoje vive e amanhã lançada ao forno, não vos vestirá muito mais, ó homens de pouca fé. Quando você olha para um lírio que não tem vontade própria de trabalhar e fiar, mas adornado com belas formas e cores, se você acredita em Deus, você deve tirar pelo menos esta conclusão: Deus tem prazer em adornar as coisas. Mas se seu deleite encontra expressão em adornar a grama, que está aqui hoje e amanhã se foi, então certamente seu deleite com o adorno se expressará na maneira como veste seus filhos. Mas alguém pode protestar: Deus não me adornou. Ele não adornou os pobres cristãos da nossa era ou de eras anteriores. Você tem certeza? Muitos poucos de nós estão vestidos como Salomão, verdade, mas não poderíamos fazer nosso trabalho se estivéssemos. Eu apenas faria esta pergunta: onde você já viu um discípulo de Jesus que não tinha o adorno do que precisava para fazer o que Deus o chamou para fazer? Seja cuidadoso. Não meça a perfeição da provisão de Deus por algum padrão abaixo do seu chamado. E não se esqueça que, quando terminarmos de carregar nossas cruzes sobre os ombros dilacerados nesta vida, como Jesus, haverá vestes reais para todos nós. 5. Os incrédulos estão ansiosos. A quinta e sextas razões pelas quais um seguidor de Jesus não deve ficar ansioso são dadas no versículo 32. Não devemos ficar ansiosos sobre o que comemos, bebemos ou vestimos, porque os gentios, homens não regenerados, buscam todas essas coisas. E seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas elas. A ansiedade em relação às coisas deste mundo nos coloca no mesmo nível do mundo dos incrédulos. Mostra que realmente somos muito parecidos com o mundo no que nos faz felizes. E não deveria ser assim. Ah, não. Em sexto lugar, seu Pai Celestial conhece suas necessidades. Também mostra que não achamos que nosso Pai Celestial conhece nossas necessidades. Ou talvez não pensemos que Ele tem o coração de um Pai amoroso. A ansiedade mostra que estamos muito próximos do mundo e muito longe de Deus.
Portanto, não fique ansioso. O mundo não tem nada de eterno a oferecer e seu amoroso Pai Celestial conhece suas necessidades agora e para sempre. 7. Deus carregará seus fardos. O sétimo motivo para não ficar ansioso, no versículo 33, é que quando você busca o reino de Deus primeiro, Ele trabalha para você e fornece todas as suas necessidades. A melhor razão para parar de ficar ansioso é que, quando você o faz, Deus começa a ficar, entre aspas, ansioso, se é que podemos usar esta palavra. Ele se preocupa por você. É uma coisa tão tola insistir em carregar fardos ansiosos que Deus prometeu carregar por nós quando colocamos sua honra real em primeiro lugar em tudo que fazemos. 8. Uma porção para cada dia. O último argumento, no versículo 34, diz: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios problemas. Deixe que o próprio problema do dia seja suficiente para o dia. Em outras palavras, Deus designou para cada dia sua porção de prazer e dificuldade. E como seus dias, assim será sua força. Portanto, não abuse dos problemas designados por Deus para amanhã. Não os traga para o dia de hoje na forma de ansiedade. Acredite que Deus será Deus amanhã. O ponto principal de tudo isso é claro e inconfundível. Jesus não quer que seus seguidores fiquem ansiosos. Os proíbe disso. Ele não garante seu reino mantendo seus súditos em um estado de preocupação. Pelo contrário, de acordo com o versículo 33, quanto mais primário, quanto mais central se tornar seu reinado em nossas vidas, menos ansiedade teremos. Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou dos mortos para que pudesse reinar como rei sobre um povo sem ansiedade. Então venha Jesus, abandone todas as outras lealdades, faça seu voto de lealdade ao Rei dos Reis e busque primeiro, em tudo que fizer, tornar conhecido a realeza dele sobre a sua vida. Este, e somente este, é o caminho para a libertação da ansiedade.